novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Como é bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor e diante daquilo que nós temos recebido. E hoje nós tivemos a paraxá no... Está ela aí, Vaerá, que quer dizer apareci. E aqui está falando toda da questão do resgate, o porquê Deus se apresenta para Moisés, falando a respeito do seu nome, e se apresenta com... Cada nome tem um sentido de um ato do Eterno. Cada vez que ele se apresenta com o nome é porque ele está fazendo alguma coisa. E descobrimos então, nesse processo de estudo, que há 72 nomes, 32 são os caminhos da Torá, 72 nomes de Deus que ele se manifesta, e nessa forma, cada ação, cada sopro, cada vento do nome do Eterno traz um sentido. E no Shabat estudamos então que esse momento, e nós vamos rever um pouquinho aqui, era uma preparação, a tirada do povo de Israel do Egito. As 10 pragas que aconteceram não eram simplesmente para mostrar o poder do Senhor, mas para mostrar para Israel, para preparar Israel para aquilo que o Senhor estava fazendo. Sempre quando o Senhor vai entregar uma herança em nossa mão, Ele precisa nos preparar para receber. É como, e isso é falado também nas cartas paulinas, que o menino, o herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo, porque ele não tem condições de assumir a responsabilidade da administração das coisas do Eterno. Quando veio as pragas sobre o Egito, veio também uma questão de preparação para a maturidade do povo de Israel, para receber a herança do que eles haveriam de receber, que era a promessa dos patriarcas. Então saiba que Deus sempre te prepara para receber uma grande herança. E a preparação para receber a herança não é com abraços, não é com carinho, mas é com dificuldades, com enfrentamentos, com decisões que você tem que ser plausível conforme a Torá do Eterno. Decisões de mudanças, decisões de ações, decisões de atitudes que vão estabelecer todo o teu futuro. Então, queridos, não seja estático nesse processo, porque quando Deus aperta você de algum lugar, a maioria de nós foi treinado pela ideia cristã de que tudo que se levanta contra nós é o inimigo se levantando. E nem sempre, queridos, nem sempre é o inimigo se levantando. Muitas vezes é Deus amaciando você, quebrando você e trazendo você de volta para os caminhos. Saiba discernir e olhe sempre para o teu comportamento. Quem joga sempre para as costas de Satanás é irresponsável, porque ele está dizendo: eu estou bem do jeito que estou, o diabo que é o culpado. Então ele não para olhar para dentro de si e perceber o que eu estou fazendo que possa estar trazendo essa consequência na minha vida. Aonde eu estou errando o meu pé? Aonde eu estou falhando? Então assim nós começamos a entender que houve um processo de amadurecimento, uma libertação com mão poderosa, sim. Uma amostra de um Deus que amava Israel e que queria libertá-lo, sim, mas também uma lição, porque o povo estava cativo há 430 anos, porque eles esqueceram a Torá do Eterno. Foi necessário restaurar. E muitas das coisas que você vai observar na história, inclusive lendo um Midrash, que é uma parte da explicação da Torá, diziam que o povo ele foi muito influenciado pelo Egito, pela característica do Egito.
até que eles começaram a usar o linguajar, o modo de ser e a cultura do egípcio. Quando eles saíram, tem o Midrash avisando, ensinando, que aqueles que reclamaram do pepino, da cebola, daquilo que tinha no Egito, não eram israelitas, eram egípcios. Porque junto com Israel, saiu muitos egípcios e outras nações que estavam lá também. Não foi só Israel que foi liberto. Você vai ver isso, e eu comentei já com vocês um pouquinho, na outra paraxá, que muitos dos egípcios também passaram o sangue nos umbrais, já prefigurando o que seria para nós. Nós não somos do Egito, mas nós não somos de Israel. Então mostrando que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo e não apenas de uma nação. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Então hoje eu quero falar com vocês sobre as 4 nações, 4 reinos que vão tentar impedir o reinado do Mashiach em toda a história e o que vai acontecer agora no final. Então, o primeiro slide vai aparecer para vocês, vai dizer assim: a Torá é o alicerce de toda a revelação divina à humanidade. Ela não apenas nos revela os atributos do Criador, mas também nos direciona à redenção. A palavra em hebraico é Geulah, por meio do Mashiach nos tempos finais. Então, a Torá ela está nos preparando para algo. Essa semana eu conversava com uma pessoa em um atendimento, e ela questionando, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem vários negócios também, empresário, e que estudou, e ela fazendo, uma pessoa muito coerente nas suas falas. Ela dizendo assim, uma coisa que eu não consegui entender ainda, apóstolo, qual é a razão das coisas? Ela não é brasileira. Qual é a razão das coisas? Porque se nós estamos vivendo o que estamos vivendo, quais são os porquês? E daí, numa abordagem mais filosófica, ela tentava buscar nesse consenso do sentido da existência. Eu disse para ela assim, é uma mentoria que ela está fazendo, essa pessoa. E eu disse assim, no próximo episódio, no próximo atendimento, eu vou falar para você um entendimento judaico do porquê que você está aqui. Qual é o sentido da existência? Por muito tempo, nós pensamos, queridos, que nós existimos simplesmente para aguardar o céu. E isso não é nem de longe uma realidade espiritual. Inclusive, nunca isso esteve escrito na palavra. Para ver o que é o engodo, o engano da religião, que nos faz pensar a vida inteira uma coisa que nunca esteve escrita. Você acredita a vida inteira que você nasceu para vir aqui e aguardar o céu, para morar no céu com Jesus. E na verdade nós somos colocados nesse mundo, porque, só um breve resumo, em Adão todos caíram. Adão, no princípio, quer dizer humanidade. Todas as almas foram feitas em Adão. Quando Deus sopra naquele boneco de barro, Ele colocou todas as almas da existência. Todos que vão nascer estavam lá. Por isso que quando Adão peca, cai toda a humanidade junto, porque todos estavam nele, num aspecto espiritual. Porque Deus não está soprando cada vez, vamos ver, uma mulher engravida, daí deu só um pouquinho, soprei, foi mais um. Não, queridos, a essência do eterno já saiu. Agora eu olhei para a Gabi e pensei, agora a Gabi está esperando, deixa eu dar uma sopradinha lá para ajudar. Não é assim, já estava lá na eternidade, já estava organizado, cada um de nós. Por isso que Salmo 139 fala também que todos os nossos dias foram escritos antes de qualquer um deles existir. Quando então cai Adão, cai toda a humanidade com ele. E aí vem o último Adão, que é Yeshua, para restaurar todos nele. Assim como no primeiro todos caíram, em Yeshua todos foram restaurados. Mas qual a condição? Crer na restauração que ele trouxe. E cada alma que vem para o mundo, ele tem uma missão. Que dentro da cultura judaica, do entendimento da palavra, com a visão de Sião, qual é que é a função de cada ser humano? Restaurar o mundo. Você é um agente de restauração do mundo
nessa terra, que se chama Tikkun Olam, que é o momento em que nós vamos trazer a reparação. Cada alma que aqui vive, ela nasceu e ela vive 70 anos, segundo a Bíblia, os mais fortes até 80, e o que vier depois disso é lucro. E é lucro mesmo, tá vindo ali, porque a Bíblia fala que a nossa vida é 70 anos, os mais fortes chegam até 80. E depois disso, alguns vivem mais. Entretanto, depois dos 80 anos, você já não tem mais tempo de fazer considerações. Você tem que fazer apenas a preparação para a sua... Vem agora a questão das casas, a sabedoria e a preparação, a palavra até que não é usado dentro da denominação cristã, que fica até meio estranho de ouvir, né? Mas preparar a sua passagem. Você tem que estar em paz consigo, com Deus e com todos, e organizando o legado que você construiu. Mas eu não estou falando agora aqui do teu fim, estou falando do teu processo. Diga amém. O que está acontecendo então? Qual é o nosso propósito? É restaurar o mundo. A tua vida começa com restauração própria. O tempo todo trabalhar para restaurar aquilo que foi estragado lá no princípio em Adão. Não, mas eu agora em Yeshua já estou restaurado. Eu fui perdoado, eu fui organizado em todas as coisas. Quem disse que Yeshua fez tudo isso por você? Onde está escrito que ele resolveu a tua vida? Paulo começa a falar de uma carreira que você tem que correr até o final. Fala de um alvo que você tem que deixar as coisas para trás e seguir para o alvo. E aí tem vários outros. Fala de um caminho que tem que ser percorrido. Então sempre há um processo. Fala de uma santificação. Fala de uma estatura que nós devemos atingir. A partir do momento que nós encontramos o Mashiach, Yeshua, nós começamos um processo de retificação. Primeiro em nós, para depois ajudar nos outros. É mais importante você entender que você precisa mudar. E o problema é que a religião nos fala assim, ó, é mulher querendo mudar o marido. Ninguém pode resolver nada por você. Se você não estiver decidido a resolver, vai ficar sem solução. Nem Yeshua pode agir na tua vida se você não estiver decidido a mudar. Então pare de tentar mudar os outros. Então qual é a nossa finalidade? Nos aperfeiçoarmos cada vez mais. E depois de nos aperfeiçoarmos, aí começamos aperfeiçoando o local onde nós estamos. Você sabia que você tem a missão de até da retificação do mundo? Cuidar das coisas, zelar pelas coisas. Por isso que tem o princípio da mordomia. Você tem que cuidar de todos. Você tem que plantar a árvore, tem que escrever um livro, tem que ter um filho. Isso aí não é só um ditado popular. Isso é uma missão. Você tem que fazer, zelar, deixar um legado, instruir, cuidar das coisas. Você tem essa missão, porque esse mundo vai ser entregue a Yeshua, e Yeshua vai entregar ele para Deus Pai. Esse mundo aqui que você vive. A retificação é Deus consertando isso aqui que foi estragado, porque Adão entregou na mão de Satanás, lá no Éden. Só que não pertence a Satanás, pertence a Yeshua e aos filhos de Deus, diga amém. Só que nós começamos esse processo de retificação. E aí entendemos, essa é a nossa missão. Você nasceu aqui para arrumar a sua alma na medida e estatura do Mashiach, Yeshua. E depois para organizar a sua casa na medida e na estatura de Yeshua. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, respeitar o seu marido como o Senhor. Porque sabe por que o homem tem que amar? Porque o homem tem dificuldade em amar. E a mulher tem dificuldade em respeitar. Então o homem ame como Cristo. Mulher respeite como o Senhor. Toda mulher que diz que ama o Senhor e não respeita o seu marido é mentirosa. Não tem como amar o Senhor desonrando o seu marido. É incongruente. Você pode até direcionar, mas não chega nele. O teu princípio de agrado está em como você trata o seu esposo, é a maneira como Yeshua recebe e leva para Deus como você é. Não, mas é que
O meu marido, lembra das pessoas que falam que o marido é o estorvo? Mas eu com Deus estou assim, ó, legalzona, faixa. Então o que está acontecendo? Não existe isso. Como você ama a sua esposa, mostra o quanto Cristo está em você, marido. E como você respeita o seu marido, mulher, mostra o quanto respeita a Deus. A maneira como a mulher... Quer saber como é que a mulher se relaciona com Deus? Olha como ela trata o seu marido. Então, essa retificação de como nós nos olhamos, como nós olhamos a nossa esposa, a nossos filhos, e como nós tratamos o que está ao nosso redor, é fundamental. Aí, nós estamos prontos para receber algo. As manifestações do Eterno no Egito tinham um propósito maior, além de demonstrar seu poder ao Egito e às nações. O principal objetivo das Makot Mitzraim, as pragas enviadas ao Egito, era preparar o povo de Israel para reconhecer o seu Deus e se apropriar da herança prometida. Nessa porção da Torá, observamos a manifestação da misericórdia do Eterno através do nome Adonai, contrastando com El Shaddai. Embora os patriarcas já tivessem conhecido do nome do Eterno, o significado pleno desse nome ainda não havia sido revelado a eles. Enquanto El Shaddai representa o Deus das promessas, Adonai é o Deus que realiza e cumpre suas promessas. El Shaddai é o Deus das promessas, os que os antepassados, os patriarcas, conheciam. A partir do momento que se manifesta Adonai, com o nome ali, o tetragrama, ele é o Deus que cumpre a promessa. Ao longo da história, Deus se revela de forma gradativa e progressiva, apresentando diferentes aspectos da sua essência a cada nome revelado. Eu sou chamado de acordo com os meus atos. Quando julgo a criação, sou chamado de Elohim. Quando guerreio contra o ímpio, sou chamado de Savaot. Quando examino os pecados dos homens, sou chamado El Shaddai. E quando mostro misericórdia ao meu mundo, sou chamado Adonai. Esse é a Midrash, a explicação desse texto. Então, olha só, quantos nomes aqui, como ele se apresenta, como isso é poderoso. Portanto, dizei aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, que vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornai-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas do Egito, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Êxodo 6, 6-8. Os sábios de Israel ensinam que o ponto central da revelação, nos versos 6-8, é morachá, herança ou posse. Isso significa que todos os milagres e maravilhas realizados por Deus no Egito tinham como propósito principal preparar o povo de Israel para receber a herança, o que eu já mencionei aqui no início. Para alcançar a herança completa é necessário utilizar nossa redenção pessoal para superar os 4 obstáculos que profeticamente estão ligados aos 4 cálices do Pessa. Em Pessa, na tradição judaica, tem 4 cálices. E esses 4 reinos são reinos que militam contra nós, tanto no pessoal quanto no profissional, na nossa vida como um todo, até mesmo no universo. Esses 4 reinos, eles estão sempre contra nós. Por isso, olha só, você tem que retificar a sua vida e vencer essas etapas. Vamos ver que reinos são esses aqui. Os rabinos ensinam que esses cálices também representam 4 reinos que se levantariam contra o povo de Deus, tentando impedir que se tomassem posse da sua herança. Segundo Baal, Haturim, Yaakov, aqui é a referência. Vos tirarei debaixo das cargas do Egito, representando a opressão da Babilônia. Então aqui o texto dizendo, vou tirar você das cargas do Egito, está falando da opressão da Babilônia. Isso acontece tanto no físico, nos meses, nos tempos que nós estudamos. Então é esse tipo de opressão que a gente vence nos tempos. Também na nossa alma, esses reinos se manifestam para tentar impedir você, e nas coisas do dia a dia, na nossa vida como um todo. Vos resgatarei com o braço estendido, simbolizando o domínio da Grécia.
tomarei por meu povo e serei vosso Deus, associado aos reinos de Edom e Ismael. Olha só, desde Abraão, e nós vamos ver daqui a pouco, desde Daniel naquela estátua, os reinos que vão lutar contra você, sempre a mesma coisa. Babilônia. Babilônia traz o que? Confusão. O reino da Grécia traz assimilação. Engolir você como um todo na própria cultura. Primeiro tu confunde, depois assimila o povo. Assimila o que é? Todo mundo está junto e não tem mais diferença cultural. Pensamos todos da mesma forma. E depois, no final aqui com Edom e Ismael, nós vamos ver mais adiante que tem um sentido de aniquilação. Confusão, assimilação e aniquilação. Tu confunde, mistura e extermina. Isso é o tempo todo na sua vida. E você precisa vencer. Essas promessas mostram a ação divina para livrar seu povo e conduzi-lo à sua herança prometida. Há uma referência profética aos 4 reinos em Bereshit, tanto na criação do mundo, quanto na batalha de Abraão contra os 4 reis. O 4º rei é mencionado como Tidal, rei de Goim. Profeticamente, esses reis simbolizam grandes inimigos que se erguerão contra Israel para impedir que alcance sua herança prometida, representada pelo Machia e o reino milenar. Então, nos últimos tempos, esse 4º reino vai se levantar. O 5º reino é Yeshua, e o último. O 4º reino vai tentar se levantar para impedir que o povo como um todo e o próprio Israel recebam Machia. E eu vou ler algo aqui que está fora dos slides aqui para você. Está fora dos slides, mas eu quero ler contigo. Olha só. Os 4 reis de Gênesis 14 que Abraão vai lutar contra, o primeiro deles é Anrafel, rei de Sinar, associado à Babilônia. A palavra Sinar é Babilônia. Então, lá na luta dos 4 reis, onde Abraão participou, o primeiro rei era a Babilônia. O segundo rei, Arioque, rei de Elassar, está relacionado à Síria. Era o reino de Mari, na Síria. Kedorlaomer, rei de Elão, ligado à Pérsia. Desde aquela época lá eram 4 reinos. É altamente profético isso. Tidal, rei de Goim, que falam das demais nações. Cada vez que fala em Goim, está falando das demais nações. Quando o judeu, principalmente o ortodoxo, se refere ao gentil, eles chamam de Goi. Ou esses Goim é plural. São nações gentílicas que não fazem parte do povo de Deus. Aí o que isso mostra para nós? Que o 4º reino é um reino de mistura de várias nações para tentar impedir que Israel chegue à sua possessão. E olha isso profeticamente. Babilônia também está ligado a isso. Representa a opressão inicial e a destruição do primeiro templo. Pérsia relaciona seu decreto de Ciro ao retorno para construir o templo, mas também a perseguição, como o caso de Amã. Lembra lá que saiu Purim? Que mudaram a sorte, mas eles foram perseguidos? Esse aí não está ainda nos slides, eu estou lendo aqui uma outra. E o outro reino é Grécia. A helenização forçada e o ataque à cultura judaica, que aconteceu com os gregos. Você vai ver toda essa situação que nós estudamos agora há pouco tempo em Hanukkah. Que após a morte de Alexandre, e você sabe a história, que foi bem contada aqui, houve essa tentativa de assimilação novamente. E o 4º rei, reino que vai se levantar, preste atenção, tem a ver com a estátua da Babilônia, lá que Daniel sonhou no capítulo 2, que as pernas eram de ferro e os pés de barro. É uma mistura aonde entra aqui o reino romano, junto com Edom.
preste atenção, esse último reino vai tentar impedir que Israel receba a herança. Sabe quem faz parte desse reino? Está bem sentado aí? O Império Romano associado ao cristianismo. O cristianismo sendo usado para impedir a herança de Israel. Isso vai dizer assim, mas não é possível isso. A gente é cristão, a gente está nesse meio. Eu amo os meus irmãos cristãos. E para isso eu trabalho agora muito mais para que eles saiam da Babilônia. Porque o tempo que eles têm é de confusão. Só que é um processo, queridos. E isso estava profetizado lá desde Abraão, que aconteceria. Também tem mais. Essa mistura com Edom é uma unificação política e governamental entre cristianismo e nações como um todo e islamismo. Vão se unir. Quem faz a Davar comigo, teve o livro que eu indiquei lá, Quando o Judeu Governar o Mundo. Leia esse livro. Procure ele por aí, acho que tem até... Não, eu passei ele em slides, na ideia referência. Eu tinha ele em e-book, mas é que eu comprei ele fazer propaganda, que eu comprei na Amazon, que daí vem em forma de e-book. E passei referências e dei para todo mundo o link para quem quiser comprar. Quando o Judeu Governar o Mundo. Leia esse livro. Para falar da força que está se unindo e se movimentando. Aí eu estudando um pouquinho, tem uma região lá, que é a região da França, queridos. Eu esqueci o nome agora bíblico. E tem mais um ao redores ali, que estão totalmente tomados por muçulmanos, que fazem menção ao reino Tidal, lá de Abraão, que foi profetizado que eles iam se unir. Então a coisa vai ficar complicada. Então o que nós temos que fazer? Assim como Abraão resgatou Ló lá nesses 4 reinos e trouxe todas as famílias, todos os filhos e não deixou ninguém naquele lugar, nós somos aqueles que vamos resgatar das nações Yeshua e trazer ele de volta para o seu lugar. Nenhum amém? Eu vou explicar que eu acho que tu não entendeu. Assim como Abraão foi buscar Ló e trouxe para um lugar, para o meio do seu povo, tirando do meio das nações que estavam dominando, nós iremos trazer Yeshua de volta do meio das nações que nós pertencemos, que somos gentios, somos a tribo lá que nós já estudamos. Que tribo mesmo era? Não é Manassés? Somos Efraim, voltando das quantas nações mesmo? 10 nações. Ainda bem que eu não estou... Mas que representam 70 nações. Que está intrinsecamente ligado a esse texto que nós estamos vendo aqui. Diz assim, professor, está complicando minha cabeça, por que tu não vem aqui, canta um hino e diz que vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. E daí a gente vai embora feliz da vida. Porque não vai dar tudo certo se não aprender. Se não aprender, não vai dar certo, meu irmão, vai complicar a coisa. A história de Abraão nessa batalha representa de forma profética a postura que Israel deve adotar para vencer esses 4 reinos. Vamos analisar os detalhes a seguir. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens. Já falamos aqui na semana passada que 318 dá 12. Fala sobre governo. Dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele
e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Temos que resgatar o maior bem e a herança de Israel. Yeshua, o Messias, as nações que tomaram e descaracterizaram, tomaram também as promessas e a herança de Israel do povo judeu. Temos também uma obrigação para com o povo, pessoas que buscam a face do Eterno, que buscam restaurar sua fé, aproximando-se de Israel e da verdadeira identidade da família de Deus. Olha o nível de impacto e de missão que nós temos. Trazer Yeshua de volta como ele é, não descaracterizados, com tudo que ele possui, e ainda ensinar aqueles que estão buscando. Porque, meus irmãos, nós não estamos aqui contra o cristianismo de forma alguma. Ontem éramos cristãos. Se tu não sabia que tu não é mais, mas a gente ainda se intitula como cristão. Não somos inimigos, mas nós temos que tirar essa fantasia e essa ignorância para que nós possamos conhecer a plenitude do reino de Deus. Diga amém. Temos que resgatar o povo e levá-lo de volta à família de Abraão. Isso é andar nas pegadas de Abraão, pois somente dessa forma venceremos o quarto reino, tendo Mashiach e Yeshua como nosso rei e general. Ele vai vir sobre a terra para reinar. E nós temos que propagar essa mensagem com fé. Pai, em nome de Jesus, como essa unção sobre cada um dos teus filhos aqui, Senhor, seja o teu Espírito agindo do alto da cabeça até a ponta dos pés, trazendo Torá viva, Senhor, para uma prática de vida, para a transformação dessa região, para a transformação primeiro da vida dos teus filhos, da sua casa, da sua família, e depois dessa cidade, ó Pai. Eu creio que o Senhor falou e o Senhor vai cumprir. Pai, nós somos aqueles escolhidos nessa cidade tão pequena para fazer algo extraordinário, e eu sei, ó Deus, que não há como fazer sem a tua intervenção, sem o céu descer aqui, e através da tua Torá. Eu entendo, Senhor, que é o tempo determinado, e que o Senhor capacite a cada um. Eu oro em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Você que recebe isso, aplaude o Senhor. Aleluia.